Bom, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui conosco, nesse mês tão especial, né? Que é um mês ligado ao tratamento das queimaduras e que todo ano busca-se alguma campanha com a intenção de se propagar no meio da população a necessidade do cuidado, da prevenção e especificamente em algumas populações que são mais atingidas por este tipo de agravo. Queria agradecer a presença de cada um de vocês. Gostaria de convidá-los, então, a se apresentarem. Quem é você? Onde é que você está hoje? E aí depois a gente vai fazendo algumas perguntas. Tá certo. Bom, então, eu hoje sou presidente da SBQ Regional Goiás. Também estou na direção do Núcleo de Proteção aos Queimados e atendo pacientes sobreviventes de queimaduras no Instituto Nelson Piccolo e no Pronto-Socorro para Queimaduras. Sou terapeuta ocupacional e me dedico ao paciente sobrevivente de queimaduras desde 2003. Acho que me situei então, enquanto profissional, né? Agora eu vou passar para todos se situem também, depois a gente começa com as historinhas, né? Sim. Ué, meu nome é Mônica e trabalho com queimados desde 81 e comecei a trabalhar com meu pai, o que me orgulha muito, que aprendi muito com ele. Meu pai é um pioneiro nesse tratamento, né, desses pacientes. E gostei muito, até comecei a trabalhar antes, sem fazer residência nem nada. Depois de 12 anos que eu fui fazer residência em cirurgia plástica, terapia intensiva, microcirurgia, para realmente dedicar ao tratamento dos pacientes queimados. E com os anos, né, que é a primeira coisa mais importante do tratamento do queimado, é a prevenção. Então, já agora há 9 anos eu sou professor da faculdade, da UFG, e nós estamos fazendo uma campanha de prevenção todos esses anos com os alunos nas escolas, nos asilos, em construções, em praças públicas. Então, os alunos da Liga de Cirurgia Plástica, principalmente nesse mês, junho laranja, que é o mês da prevenção de queimaduras, a gente está fazendo campanha já há vários anos já. Então, acredito que o mais importante do que eu estou fazendo no tratamento de queimada é o que eu estou fazendo agora, que é a prevenção. Porque realmente nós que conhecemos sabemos o que é um sofrimento, né, de uma pessoa grande queimada. Verdade. Então, acho que a prevenção realmente é muito importante e te parabenizo por ser segundo ano que você entra de cabeça nessa prevenção e realmente acho que isso é o mais importante do tratamento. Isso. Obrigado. Bom, meu nome é Arthur. Primeiro, agradeço o convite, fico lisonjeado de estar aqui frente a colegas tão capacitados e éticos, né, com tamanha experiência. Eu entrei em contato com um paciente queimado há aproximadamente 10 anos, no serviço do GOL. Sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Atuo também no atendimento ao paciente vítima de queimadura. Iniciei lá no GOL há mais ou menos 10 anos. E atualmente eu estou na coordenação do serviço geral lá, há aproximadamente 1 ano. Faço parte também da diretoria da SPQ, né? E para mim é um prazer estar aqui. Bom, acho que todo mundo aqui tem um pouquinho, alguma coisa ligada à queimadura. E eu queria começar perguntando sobre, nesse período que vocês têm de experiência de queimadura, o que tem sido o maior desafio hoje no tratamento da queimadura? Tornar visível o paciente sobrevivente de queimaduras, as políticas públicas voltadas para esse paciente e a garantia de tratamento, né? Todo mundo diz que a garantia de tratamento ela já está vinculada agora com projetos de leis, com inserção cada vez mais aumentando os serviços públicos. Porém, o paciente ele ainda fica marginalizado, né? Fica à margem da sociedade, ele ainda é invisível. Nós não sabemos aonde que ele está no momento assim, né? Pós-queimado. Então, isso é um desafio muito grande, porque tratar queimado não é só salvar a vida dele, é garantir que ele volte
para a capacidade de ser cidadão, né? Na terapia ocupacional, a gente diz executar a sua ocupação humana e ter a sua participação social garantida, né? Olha, eu acho que o tratamento do queimado realmente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Então, eu acho que o que é muito importante durante todo o tratamento, o acompanhamento de todas as profissões que são necessárias para o tratamento do paciente grande queimado, e mesmo até um paciente que não seja um grande queimado, mas o que tem uma queimadura numa área muito exposta, né? Queimadura profunda, queimadura em face, em mão, ou tanto estética como funcional, né? Então, a parte funcional sempre muito mais importante, mas a estética também pode levar a pessoa se considerar um sobrevivente por resto da vida. Por quê? Porque ela vai ter que conviver com aquela cicatriz, com aquela marca na pele e na alma, né? Você ter que direto se explicar o que aconteceu, por quê, como, e sempre estar lembrando de um sofrimento momentâneo. Então, eu acho que tratar a queimada é o quê? A gente entender toda essa fisiopatologia e psicologia, né, para a gente poder levar essa pessoa, que aconteceu um acidente que pode acontecer com qualquer um de nós, a qualquer momento, a qualquer hora, né? Porque acidentes podem acontecer no trânsito, né? Coisas horríveis aí, bombas estourando, atentados para tudo quanto é lugar. Então, é assim, um acidente de queimadura pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. E essa pessoa tem que ser tratada para ela voltar onde ela estava antes do acidente, com a qualidade de vida que ela tinha antes, né? Então, o mais importante é a gente conseguir dar isso, porque todo paciente precisa disso, né? Eu acredito que o foco seja esse mesmo, né? Quando a gente separa o tratamento, eu acho que são dois grandes focos, né? O tratamento agudo e o crônico, né? As sequelas. Então, regra geral, ali no hospital a gente faz aquele atendimento inicial, né? O primeiro atendimento, o tratamento inicial enquanto aquele paciente está internado, mas a partir do momento que ele tem alta hospitalar, e aí aquele acompanhamento de médio, principalmente longo prazo, e que aí que vem desencadeando as sequelas, eu acho que a maior dificuldade está aí, né? Porque realmente o paciente carrega, né, os sinais para o resto da vida. O resto, né? da vida. E reintegrar esse paciente, tratar essas sequelas, né, que são inúmeras, realmente eu acho que esse é um grande desafio, é um grande desafio que a gente tem. Então, a logomarca do núcleo é um casulo. E esse entendimento da logomarca do núcleo é esse processo mesmo da lagarta, né? É essa metamorfose do entendimento, né? Teve a pele queimada, teve a sua cicatriz bem considerada, às vezes esteticamente, e aí ele poder sair falando desse processo que ele está vivendo depois de uma forma natural, né? Nós temos um caso de um paciente que veio do Maranhão, inclusive, que foi tratado, e lá no Maranhão estava totalmente desativada toda a linha de cuidado aos queimados, né? E depois deste paciente, ele voltou, implantou uma ONG lá, ele passou pelo núcleo, voltou para lá, instituiu uma ONG, e com essa ONG instituída, eles começaram um processo que hoje nós temos Centro de Atendimento aos Queimados lá, temos a SBQ regional que voltou a funcionar depois de muitos anos que estava parada, voltou a funcionar, e esse ano fizeram um movimento, né, que eu estava falando, esse movimento lindo mesmo, orquestrado, com todo mundo envolvido, né? Então você vê que quando o paciente ele consegue falar, ele consegue participar socialmente, mesmo que ele tenha ficado com o mínimo de sequela possível, mas ele consegue fazer a sua função de cidadão, a gente atingiu o que a gente gostaria em qualquer paciente, né? Porque, lógico, a gente recebeu o paciente que quer dar vida para ele, né? Ele chega, quer salvar, quer dar a vida, né? Mas, e aí? E depois, né? Sobreviveu, e agora, né? Porque o paciente, se ele for um arrimo de família, aquela família vai ficar carente daquelas condições financeiras. Né? Então, a gente tem que, todo esse processo estar envolvido com o paciente sobrevivente de queimaduras. Essa é uma discussão muito mais ampla, né? Então, acho que o que a doutora Mônica traz na mesa é extremamente importante, acho que é esse o nosso foco, que é a prevenção, né? Dizer da prevenção, ela economiza para o SUS,
Ela economiza para o paciente, porque o tratamento é caro. Prevenção né? É tudo. Economizar a dor, né? Mais importante. Mas ela no sério, não é? No debate, a gente economiza tudo, né? Então a gente teria até que ter um apoio maior para estar acontecendo a prevenção, né? Um apoio mais eficaz. É o tratamento de qualquer doença, né? Qualquer doença a gente começa pela prevenção, né? Haja visto o Covid, tudo aí. Então a prevenção é o mais importante mesmo, é tratar a doença mesmo, ainda mais doenças devastadoras como essa, né? Esse trauma que é devastador mesmo. E assim, em outros, assim, na proporção menor, né, os acidentes acontecem muito fáceis dentro de casa, né? A maioria dos acidentes acontece dentro de casa. Então, a prevenção, se a gente conseguisse colocar boleto de prevenção, por exemplo, a criança não entra na cozinha, panela virada com o cabo para dentro, umas vinhetas assim, né? Em vários, sei lá. Não mexer na tomada, né? Tanto a tomada fechada, fio descascado, coisas básicas, né? Que nós que tratamos queimados sabemos que acontece isso todo dia. Café, aquela garrafa de café, que todo mundo vai coar o café, põe o coador em cima da garrafa, é uma coisa todo dia de manhã cedo. Então, são coisas básicas, que por isso que é importante falar, né? Porque às vezes está muito na cara, porque tem alguns acidentes que a gente não vai conseguir evitar mesmo, né? Tentado, bomba, acidente de carro, tem várias coisas que a gente não consegue realmente. Mas fechar a porta da cozinha é uma coisa muito simples, né? Não deixar a criança pequena entrar na cozinha, fogos de artifício agora nessa época, fogos de artifício agora, que criança fica manipulando fogos de artifício perto de fogueira. Né? Então, são coisas que evitam muito sofrimento, né? E fora o gasto e fora todo o resto, mas o mais importante é o sofrimento e a qualidade de vida da pessoa mesmo, da família, todo mundo sofrendo em volta do paciente, né? Isso é muito importante mesmo. Eu acho que a Sociedade Brasileira de Queimaduras, a cirurgia plástica, tudo tem que realmente investir nesse ponto. Porque a nossa epidemiologia é antiga, né? 1 milhão de pessoas se queimam por ano. Isso era em 2004, quando a Cristina fez essa epidemiologia, esse estudo. Deve ser muito mais do que 1 milhão de pessoas se queimam por ano aqui. E nós temos observado durante os anos que houve um certo avanço em relação ao tratamento das queimaduras, houve um interesse do governo com as políticas públicas, mas com o passar dos anos, o que a gente percebeu foi um descaso. Nós percebemos nas últimas gestões aí de prefeitura tirando todo o tratamento primário e secundário do queimado que ocorria, né? A gente tinha, por exemplo, o CAIS ali em frente ao Campo do Goiás, que atendia essas queimaduras menores para cuidados. Os demais pacientes também eram encaminhados para o pronto-socorro de queimaduras e o GOL com a função de assumir os pacientes mais complexos, que precisavam de UTI, mais gravidade. E o que nós estamos percebendo é uma involução, né, em relação à prefeitura não assumindo esses pacientes deixados de uma forma jogada mesmo, porque um paciente, como já foi citado aqui, eles precisam de um tratamento multidisciplinar, e não é simplesmente você atender alguém e falar que atendeu e mandar para qual local, qual lugar é mais adequado, qual lugar mais acentuado para poder fazer isso. A gente sabe que um hospital só não consegue atender e absorver todos esses casos porque a capacidade humana ela é limitada. Então, eu tenho um grupo certo de médicos que é possível para cuidar disso. Então, eu teria que ter uma rede realmente capacitada para poder fazer isso. Eu queria que vocês comentassem isso. Vocês estão aí há décadas já nessa área, trabalhando, lutando por essas melhorias. A gente vê as reuniões, as cooperações tentando ser elaboradas e montadas, e de repente vem e parece que é tudo jogado fora, o que tinha sido evoluído, tendo que começar tudo do zero novamente. Como é que vocês veem isso? O que vocês estão observando do que está acontecendo atualmente? Acho que isso é para nós, né? A senhora começa a falar ou eu? Vai, Rosa, pode começar. Bom, enquanto nesse momento eu vou pedir licença, até que eu vou falar enquanto núcleo, né? Aqui eu vou fazer a defesa do sobrevivente de queimaduras nesse momento aqui. Infelizmente, para o paciente,
ele hoje não tem muita opção, né? Ele queima e ele nem sabe aonde que ele vai ser atendido. A gente teve referência, a gente teve hospital que era referência mundial, né? E veio o GOL, que trouxe também uma porta de entrada. Mas hoje queimou, a gente talvez nem no GOL. Eu acredito que ainda dificulte ainda a entrada. Então, o que eu percebo é que troca-se o governo e que a questão ainda é de governo. Sabe aquele jogo político? O jogo de conversar e de tentar fazer com que o governo entenda a necessidade dos sobreviventes de queimaduras. Então, é para além do centro de atendimento aos queimados, sabe? É o sobrevivente de queimaduras. Se aqui a gente trouxesse uns 4 ou 5 pacientes que eu tenho, eles fariam um movimento bom, porque são bem revoltados com a rede de atendimento. No sentido de que não tem a informação adequada, não tem o acesso adequado, e é o que eu falei, são invisíveis. E por que eles são invisíveis? Porque nós não temos políticos da região de Goiás que discutam sobre queimaduras. Não temos. E olha que nós somos pioneiros em muita coisa. No Junho Laranja, nós somos pioneiros, né? Foi em 2013, 2014, eu provoquei, enquanto nessa época era presidente da SBQ, Regional Goiás, provoquei a vereadora, que na época era a Cristina Lopes Afonso, e que instituímos o Junho Laranja, porque já existia o 6 de junho como luta contra queimaduras. Só que todas as patologias, elas trazem uma cor para poder referendar. Nós ainda não conseguimos entrar em nenhum calendário oficial, como Junho Laranja. Então, o sobrevivente de queimaduras, o paciente vítima de queimaduras, ele ainda está marginalizado pela política estadual, pelos senhores secretários de saúde e pelo governo. Não troca-se o governador, mas continua um governo que fecha os olhos para os queimados. Olha, o negócio é o seguinte, eu não sou política, então eu não sei muito conversar sobre esse assunto de política, mas o que eu vejo é que nós aqui em Goiás, nós temos 3 centros de referência de queimados, né? Que é em Anápolis, o GOL e o nosso hospital. Então, poderia muito bem fazer um jeito de dividir, dar um atendimento completo ao paciente na fase aguda, na fase de terapia intensiva e depois na fase de recuperação, enxertias. Eu vejo que tem um número muito grande de pacientes que ficam esperando as cirurgias. Por quê? Porque um hospital só não consegue. Mas isso tem que ter gestão, né? Isso tem que ter gestão e tem que ter pelo menos um atendimento básico, né? A Secretaria de Saúde, o SUS, teria que, pelo menos, arcar, né? com o preço básico, porque até os convênios estão muito defasados. Imagina o SUS, que parece que tem mais de 20 anos, que não tem uma olhada na tabela, parece que não muda a tabela, assim, entendeu? Então, assim, é muito complicado, porque eu acredito que realmente o paciente poderia ser muito mais bem tratado do que ele realmente é. Por quê? Porque está mal dividido, né? O paciente ultimamente está indo só para o GOL, o paciente que necessitado, o paciente que precisa, que tem SUS, né? Está indo mais só para o GOL fica super abarrotado de pacientes, e aí o paciente sofre mesmo, né? Porque onde é para tratar 17 pacientes tem 50, então fica uma coisa complicada, né? E aí a gente, milagre ninguém pode fazer, né? Você consegue tratar, e o paciente queimado, ele precisa de uma equipe multidisciplinar, ele precisa de muita coisa. Então, se a gente não tiver recurso, não tem jeito de tratar. E aí tratar, maltratar, ninguém vai querer tratar, né? É a grande questão que hoje, pegando o sistema SUS, né? Que a gente praticamente se limita ao GOL, né? Ele realmente está num sistema sobrecarregado. Né? Ele foi criado de uma forma e hoje, praticamente, ele está funcionando com um triplo da capacidade que foi planejado e projetado inicialmente. Os recursos são finitos, né? E
querendo ou não, como se diz, o paciente queimado, ele é um paciente difícil, ele é um paciente complexo, ele é um paciente... Que precisa de muita coisa, precisa de muita coisa, precisa de uma equipe multiprofissional, é um paciente caro. Precisa de recurso financeiro, porque ele precisa de roupa compressiva, ele precisa fazer enxerto, dermato elétrico, o dermato custa uma fortuna, as lâminas custam caro. Tudo custa muito caro no tratamento do paciente, né? E depois ele precisa o quê? Ele precisa do tratamento inteiro quando ele vai embora ainda, para tratar a cabeça, para tratar a cicatriz, fisioterapia. É muita coisa. É um paciente, como se diz, ele vai ser paciente o resto da vida. Ele vai precisar de acompanhamento pelo resto da vida. E realmente, assim, a questão financeira do recurso é que a gente vê que falta muito, né? E falta muito apoio. E realmente a gente não vê no sistema público de gestão, né, de Secretaria de Saúde, né, alguém puxar a frente, alguém levantar essa bandeira para chamar a atenção mesmo, né? E parece que é algo muito distante. Quando a gente para ver, e a gente que está naquela linha de frente e que acaba drenando para a gente vê que é muito mais comum do que parece, né? Para quem está alheio, acha que é muito raro, que são casos, né, esporádicos e muito pelo contrário. É muito comum, diariamente, e são muitos e muitos casos. São muitos acidentes, né, Arthur? São muitos acidentes de várias maneiras, né? Desde avião caindo até panela caindo na cabeça, de tudo. Né? A gente fez um levantamento, por exemplo, lá no GOL agora, né, fazendo o levantamento de atendimento, número de atendimento, de janeiro a abril. Foram em torno de 1.500 atendimentos. Pouco mais de 1.500, em 4 meses. Se manter essa média, só lá vai ser em torno de 5.000 atendimentos em um ano. Né? Só paciente queimado. Né? E eu estou falando isso só de uma instituição. Né? A gente atendia 10 mil por ano. Olha só. Né? Antes de vocês... Então, ainda era mais, né? Agora já diluiu bem. Mas assim, e acredito também que para vocês já vai mais só os graves, mais graves, né? Não vai que a paciente... médio e grande queimado. A gente atendia todo mundo, né? Os pequenos queimados é a maioria. Então, por isso que era esse número imenso, porque realmente a internação era 10%, no máximo 15% do volume total. Esses 1.500 são internados, que são pacientes graves, são pacientes que realmente precisam da internação. Então... virou uma coisa que nessa fase você tem que preocupar com a vida do paciente. Então, o mais importante é a vida. Sim. Aí, depois, tudo isso que a Rosa está falando, vem depois que a vida tá garantida. Se não tiver quem olha, aí é só sequela. Entendeu? Então, por isso que a prevenção, se a cidade, tanto o governo estadual como o governo municipal investisse na prevenção, ia economizar dor e muito dinheiro ainda, né, para eles. Porque é isso que é mais importante. E você falou uma coisa interessante, porque o GOL foi criado para pegar pacientes complexos. Então, e a gente sabe graves, que, né? muitas vezes, às vezes, por não ter algum outro lugar, vão pacientes que não tinham indicação de ir para lá para receber atendimento porque não tem outro lugar. Tem outro local. Ou seja, para onde que estão indo esses outros demais pacientes? Porque anteriormente nós tínhamos 10 mil pacientes por ano, nós estamos falando do dobro. Se esse paciente não está sendo atendido na rede pública municipal, não tem um lugar para ser referenciado, para ser cuidado e acompanhado, ou mesmo esse paciente que recebe alta do GOL vai precisar depois retornar ao seu município, não tem um ambiente adequado para receber, para onde está indo esse paciente? Ou esse paciente realmente ele está, como está sendo citado aqui, ele está sendo abandonado, porque falta talvez uma lente maior àqueles que estão como atuais gestores de entender que o tratamento ele pode ser caro, pode ser complexo, mas como o Arthur citou aqui, é um tratamento para a vida inteira, ou seja, tem que ter uma estrutura pronta e montada para que isso ocorra. Eu acredito que no nosso estado não faltam profissionais, inclusive no interior. Se nós montarmos uma rede de estrutura dessa no interior, nós vamos ter profissionais capacitados em todas as áreas para poder estar atendendo esses pacientes e continuando. Com certeza. E é triste. Eu falo porque nós estamos falando da saúde do povo brasileiro, dos quais nós estamos vivendo uma realidade que o governo, nem o federal
aparentemente nem o estadual e nem o municipal estão trabalhando em conjunto para resolver, né? Eu acho que só você mesmo, através das sociedades, né? Através de estudo, a gente tem que fazer estudo científico mesmo mostrando. Mostrar o que está acontecendo, porque realmente precisa de atuar, primeiro na prevenção, né? Que está mostrando aí o tanto de pacientes. Então, se fizer prevenção, já diminui muito. Com certeza. Com tudo quanto é doença. E depois a sobrevida e a qualidade de vida que está dando para os cidadãos brasileiros, né? Porque a pessoa sai e fica tudo cheio de cicatriz, abandonado, às vezes com 1000 problemas psicológicos, né? Que a pessoa não se aceita. Então, assim, precisa de um acompanhamento. Bom, então eu vou provocar, né? Eu estou presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras Regional Goiás. Dr. Fabiano Calixto está presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica de Regional Goiás. Quero te provocar, doutor Fabiano, para que nós provocamos juntos, as duas sociedades, as instâncias políticas. E aí, eu vou usar aquela câmera ali para mandar um recado? Pode usar. Então, eu vou mandar um recado aqui para 2 pessoas. Primeiro, para o doutor Razível, senhor secretário estadual de saúde, para que nos receba. E que o doutor Luciano, que é o subsecretário, nos receba para a gente conversar enquanto Estado. E, enquanto município, a gente pode provocar o senhor Sandro Mabel e o atual secretário municipal de saúde é Luiz Fernando, Luiz Humberto, não sei bem o nome, que é o atual secretário municipal de saúde. Provocando essa ênfase, eu acho assim, que nós precisamos sentar e precisamos discutir. Quem está responsável pela temática no Estado somos nós. Nós aqui, enquanto luta pelas queimaduras, e vocês, enquanto responsáveis pela equipe de chefes de centro cirúrgico, né, que é a cirurgia plástica, que é quem atende. Então, acho que nós precisamos trazer isso para uma discussão. Essa é uma discussão muito importante que aconteça, em termos de qualidade de vida por queimado, em termos de qualidade de atendimento. Você fez uma fala aí que, então, o GOL está atendendo, né, X%. A doutora Mônica traz que era X%. Na verdade, eu não acredito que tenha diminuído o número de pacientes queimados, não. O que eu acho é que ele está dissolvido e a gente não sabe para onde que ele está indo. Ele se perdeu da gente. E a gente precisa desses dados estatísticos. A gente precisa saber. Sabe por quê? Lá na frente, ele vai ser o paciente que vai precisar de cirurgia reconstrutora. Lá na frente, ele vai ser aquele paciente que ficou dentro de casa, com vergonha de ir para a rua, para se tratar. Então, ele vai precisar de cirurgia reconstrutora, ele vai precisar de tratamento. E, quem sabe, é uma pessoa que está tentando até suicídio, porque está com a sua pele ou sua face queimada né, com uma versão estética que não lhe agrada. Então, se você aceitar, a provocação está feita, a gente pode fazer um monte de agenda aí e começar a batalhar juntos. Eu vou pedir licença, porque eu preciso corrigir o nome do secretário municipal de saúde. É Dr. Luiz Gaspar Machado Pelizier. Então, doutor Luiz, a gente precisa conversar. E, continuando esse assunto, eu queria que vocês contassem algum caso que marcou vocês em relação ao atendimento de queimadura. Eu queria que vocês abrissem para a gente aqui o que vocês vivem cuidando desses pacientes e o que vocês observaram, por que esse caso marcou a sua vida. Eu tenho um ótimo. Já pode começar. É o filme do Almodóvar, vocês já viram? Um filme que chama Fale com Ela? Não conheço. Pois é um filme antigo dele. E eu também era antiga, né? Que eu já tenho 40 anos de formada. E eu vi esse filme há muito tempo. E é o filme sobre um paciente em UTI, em coma. E o enfermeiro sempre falava com ela. Sempre que ela em coma, ele falava com ela.
E aquilo me impressionou muito. Então, tratando pacientes queimados em UTI, pacientes graves, pacientes... Eu tive uma paciente, você perguntou, eu tive uma paciente... Acho que eu posso até falar o nome dela, mas não vou falar, não. Mas, assim, ela tentou suicídio. E ela falava que ela ia morrer. Ela falava que ela ia morrer mesmo. Engraçado, aquele filme, eu tinha acabado de assistir o filme. Aí eu discutia com ela todo dia de manhã cedo. Não, César não vai morrer. A gente não morre na hora que a gente quer, não. A gente morre na hora que Deus quer. Então, e aquele filme me colocou assim, sabe assim, que você tem que realmente dar atenção. Não é só o paciente queimado, não. É a todo paciente. Entendeu? É a atenção inteira, é participar, é torcer. Porque eu sou considerada uma profissional brava. Por quê? Porque eu sei que assim, no momento que tem que fazer aquela coisa, eu sou assim, incisiva, sabe? Pragmática. Mas o paciente, quando você está falando isso com ele, e que ele percebe que você está tendo uma intenção boa para ele, não é que você não está querendo judiar, porque o queimado você trata com muita dor. Então, você tem que ter aquela misericórdia misturada com autoridade. Porque se você não conseguir que ele faça o melhor para ele, assim, é devastador, né? Porque aí a pessoa some, é o que a Rosa está falando. A pessoa, ou ela vira um dono de ONG, igual esse moço lá do Maranhão, que ele realmente desfrutou, vai fazer prevenção, vai fazer tudo de bom, ou então fica aquela pessoa trancada. E essa moça, ela tentou suicídio com acetona numa madrugada, e era uns 70%, assim, ela queimou, que eu nunca vi tanto, que ela não sei onde ela arranjou tanta acetona. E hoje em dia é psicóloga. Então, assim, ela sobreviveu. E assim, eu arrepio de falar, porque depois que eu virei professora, eu encontrei ela fazendo um estágio no HC. Entendeu? Então, assim, e hoje em dia ela já até participou de reuniões no núcleo, tudo. Ela é paciente. Mas o quê? Quem me fez aprender a falar com o paciente foi esse filme do Almodóvar, porque ele sabe, ele põe o enfermeiro falando com aquela pessoa em coma. Todo dia ele chegava lá e conversava com ela. E eu achei aquilo muito forte. E a menina, no final, ela sabe como no filme. E então eu acho que realmente o paciente ele precisa de atenção. Qualquer paciente. Atenção. A hora que ele vê que você realmente está interessando, não interessa se você é brava, se você vai ser rigorosa, mas aí ele te aceita, né? Porque negócio de ser mais um número, ninguém quer ser mais um número, né? Numa situação dessa, como se diz, você está brigando por ele, né? E não contra ele, né? Tem que fazer ele entender isso, né? Entender isso. Porque tem muita gente que não quer entender isso, né? E realmente é um tratamento doloroso, né? Eu tive um caso, Fabiano, você também estava presente no GOL, que eu acho que foi o que mais me marcou até hoje, nesses quase 10 anos que eu tô lá no GOL, foi de uma criança que foi soltar pipa. Acho que você vai lembrar desse caso também. Que tragédia. Um menino de uns 12 anos, mais ou menos, brincando de pipa. A pipa estourou a linha, né? E aí foi buscar e na autotensão. Queimou o choque elétrico, assim, gravíssimo, gravíssimo. E ele ficou internado lá no hospital, entre internação, alta internação. Eu acho que, assim, se somar o período de internação entre hospitalar, eu vou arredondar 1 ano tranquilamente. Porque muita cirurgia, Muitas, né? Isso, tudo, né? isso. Entre debridamentos, enxertos e retalhos, tudo, né? As sequelas e tudo mais. E eu lembro que ele estava mais ou menos com uns 3 meses de internação. Ele já estava fora da UTI, estava na enfermaria. E aí eu cheguei no hospital, andando no corredor, e ele fazendo a fisioterapia, todo enfaixadinho. Aí ele virou para mim e falou: pô, tio, eu só queria pegar minha pipa. Eu tô com muita dor, tio. Aquilo ali é como se diz, né? É uma facada. É de apertar o coração. Então é a hora que a prevenção vale. Se tivesse na televisão, se a pipa foi, nós vamos te dar outra pipa, entendeu? Você vai ganhar outra pipa, nunca vá atrás de pipa. E esse caso tem uns 8 anos, mais ou menos, assim, me marcou profundamente. Eu até arrepio com essas histórias, você quer saber? Eu arrepio a forma realmente. que ele falou para mim, né? E, assim, é porque a gente realmente vê isso, né? E vê que a prevenção tem o poder. Você vê que a discrepância, quando a gente pega países considerados mais envolvidos,
apesar de lá existir toda a eletricidade e tudo, as modificações que foram ocorridas com o tempo. Então, por exemplo, nós temos um projeto aqui na capital que vai tirar, então, os fios de alta tensão vão passar para a parte subterrânea. Como só de fazer isso já é um fator preventivo significativo para que isso não seja repetido com as crianças. Aí nós temos, por exemplo, aqueles projetos relacionados aos profissionais que trabalham na área, da necessidade de ter cursos de treinamento para eles de prevenção, para que eles também não, às vezes, deixar de utilizar um equipamento e o estrago que pode fazer isso na vida dele, como na família dele também. Associado a isso, essa questão de prevenção nas escolas. Porque isso não faz parte da nossa base educacional? Por que a saúde não é tão enfatizada como, às vezes, outras ações que não têm o impacto que teria na nossa sociedade como uma prevenção como essa? Pensando na temática que nós estamos, né, levando como carro-chefe esse ano, que é marcas pelo corpo, feridas na alma, né, e voltada para mulheres, né, e principalmente para o feminicídio, a gente vê, né, ao longo dos estudos que também existe um grupo muito grande de mulheres que tentam suicídio com queimaduras, tentando chamar a atenção, né? E aí elas jogam fogo, ateiam fogo no corpo, não é na tentativa nem de morrer, mas de chamar a atenção. Porém, a gente tem muitos casos de tentativas de feminicídio muito agressivo, né? E que deixam marcas muito fortes, né? Que pensa, a pessoa sofreu uma queimadura provocada por alguém que a amava, né? Que ela amava. Então, tudo muito doloroso. E aí, quando a gente traz o que o Fabiano trouxe da modificação elétrica, em 2019 nós participamos de uma live com a Secretaria Estadual de Saúde, vocês se lembram? Que a gente participou e a gente discutiu sobre o maior índice de acidente que levava, na época, a um número de mortes, e eram profissionais que trabalhavam com moto. Então, era o grande índice de morte que ocorriam e de queimaduras, eram profissionais que trabalhavam com moto. Nessa época, a gente conseguiu fazer um fórum de trabalhadores usuários de motos, né? Motoboy, motociclistas, Uber, né? E aí já conseguimos atingir, gravamos umas aulas e a Secretaria Estadual de Saúde, criou um fórum com os sindicatos dos mototaxistas, enfim, trabalhadores e fez a prevenção, que é o que a gente quer, diminuir o índice e até quem está sofrendo o índice de queimaduras e diminuir, falar com ele. Agora, no início do ano passado, a gente criou um outro fórum, que é o Fórum do Trabalhador de Construção Civil. E aí o Fabiano traz, estamos querendo modificar a rede elétrica. E o Ministério Público do Trabalho trouxe que, nesse início do ano, tiveram 2 mortes, porque, com a perfuradora, o trabalhador foi furar o asfalto ali no setor marista para uma construção e a rede elétrica acabou causando a morte, né? Foi choque elétrico, alta tensão, e acabou causando a morte do trabalhador. Então, eu acho que a gente tem isso, que buscar os índices, os dados estatísticos, de onde que estão os grupos que estão sofrendo, e tentar criar meios de a gente fazer a prevenção junto com as ligas, né? Ligas de acadêmicos de medicina, de fisioterapia e de outros profissionais, terapia ocupacional, psicólogos, envolver toda a equipe multi para atingir o maior número de fala, de prevenção, porque eu ainda acho que, quanto mais pessoas nós prevenirmos, menos gastos vão ter em termos de gasto familiar, gasto de amor, gasto de energia, gasto financeiro para o SUS, né? E garantir a qualidade de vida da pessoa é melhor do que garantir um melhor tratamento, porque a gente já está vendo as dificuldades que é de garantir um tratamento, né? E o seu caso? Eu queria ouvir o seu caso. O meu caso. Bom, eu tenho alguns casos que marcaram a minha vida, assim, desse meu poucos anos de atendimento, né? Atendi essa paciente que a doutora relatou aqui, né?
Aliás, hoje minha colega, né, de psicóloga. equipe, será homenageada. A gente terá um ato de homenagem às mulheres, né? Ela será homenageada dia 16. Eu tenho outras pessoas que passaram cada uma com uma história forte. Mas eu me queimei com 9 anos de idade, o rosto, com minha mãe fritando bolinho de polvilho, uma coisa simples. E na época eu fiquei assim 3 meses escondida dentro de casa. E não fiquei com muitas sequelas, caíram as minhas pestanas e a minha sobrancelha. Ainda tenho um pouco de sobrancelha, mas ok. Mas eu convivi com um capitão de marinha que fez o desarmamento em Honduras de bombas atômicas na Missão da Paz pela OEA, e ele foi e desarmou várias bombas. E ele deixou uma pochete dele em uma árvore. Quando o helicóptero foi buscá-lo, ele foi saltando, ele sabia exatamente onde que ele tinha desarmado. Então, ele foi saltando onde que ele tinha desarmado. Chegando no helicóptero, ele lembrou que ele estava sem a pochete. Ah, não, mentira. Ele voltou. No que ele voltou, ele pisou numa bomba que estourou e o lado esquerdo dele foi todo queimado. Ele perdeu a perna esquerda. Era um capitão com exatamente 32 anos de idade. Eu estava morando em Washington, D.C. Ele foi socorrido e foi levado para o Hospital da Marinha, em Washington. E, na época, a princesa Diana ainda era viva. Ela morreu no final desse ano lá. E o Itamar Franco era o embaixador da OEA. Então, os dois se juntaram e foram socorrer esse moço. E ele tinha um filhinho que ficou muito, assim, que o que a gente fala, a ferida é na alma. E não é só na alma de quem queima, é de quem está perto, né? A criança com 2 anos, ele falava o tempo todo, meu pai ficou sem uma perna. E era a época do Nemo, né? Então, ele falava assim, será que se o Nemo quebrar aquela coisa, ele vai também ficar igual ao meu pai? Então, é um referencial que ficou gravado na minha memória, porque ele teve que se readaptar à vida. Ele não pôde mais, ele era um oficial de carreira, ele não pôde mais, ele foi mandado embora, né? Porque assim, mandado embora, assim, ele foi para a reserva, mas ele continuou trabalhando, mas ele teve que se adaptar à vida dele. Então, isso me chamou muita atenção e foi por isso que eu fui até fazer terapia ocupacional, e a minha grande paixão pela queimadura surge daí. Bom, Excelente história. Finalizando, infelizmente, né, a gente tem que terminar, mas eu queria que você falasse, às vezes, algum assunto que você gostaria de estar tocando aqui nesse momento, que às vezes eu não toquei em alguma pergunta. Bom, eu quero muito agradecer, viu, Fabiano, pela sua parceria. Você, para mim, é mais que um parceiro, você é da minha diretoria, né? A gente estava junto na anterior, está nessa, você está na Nacional agora, na SBQ Nacional, então eu quero muito agradecer a sua parceria, dizer para o doutor Arthur, que está na nossa diretoria, a doutora Mônica também, que a gente precisa trazer essa discussão realmente para ser uma discussão maior na sociedade, né? E que hoje a gente tem um grande número de crianças se queimando ainda. Porque quando eu comecei a trabalhar com queimaduras, o maior número era de crianças, né? E ainda temos. Só que mudou assim, não estão só dentro de casa, hoje é nas escolas, hoje é no ambiente de lazer. Então, a gente tem que também voltar a olhar para isso, né? Porque eles serão os do futuro, né? As pessoas do futuro, o adulto do futuro. E quando uma criança se queima, não é só ela que fica debilitada, é toda a família, é uma rede. Porque aí os pais voltam para ali, e se tem irmão, o irmão psicologicamente fica abalado, porque deixa de ter a atenção dos pais. Então, é uma rede que a gente precisa olhar. E, enquanto as mulheres, que é o foco, eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que trazer. E talvez, quem sabe, fazer uma outra discussão até com a estética, né? Com a cirurgia da estética dessas mulheres que têm seu corpo aí mutilado por uma queimadura. Obrigado. Olha, eu queria agradecer, né, Fabiane, e parabenizar a sua iniciativa e, assim, para a gente realmente tentar cada vez mais espalhar a prevenção, né? Porque eu acho que a prevenção é tudo, e você viu que todos os pacientes aqui,
poderiam não ter sido queimados, né? Aquele segundo, né? Para que eu fui buscar minha bolsa, né? Já estava lá, para que eu tive que... Então, assim, aquele pensamento que realmente é igual um treinamento, né? Que é treinamento de fogo, né? Que a gente toca uma sirene, todo mundo tem que sair correndo. Então, tem que ter uma coisa, se em cada casa, toda mãe fechar a porta da cozinha, já a maioria dos acidentes não vão acontecer com as crianças na hora do almoço. Então, assim, são coisas muito pequenas que se a gente divulgasse, tentasse ir mais em escolas, porque eu vejo muita dificuldade das escolas aceitarem a gente chegar lá, porque a gente vai sempre com os alunos, leva um filme para assim, esclarecedor e talvez sempre um paciente. Então, tem dificuldade, sabe? Então, às vezes, até a própria Secretaria de Saúde mesmo poderia fazer isso, colocar a gente mais em lugares para tentar fazer a prevenção. É o apoio do governo. Eu acho que nesse momento da minha vida, da minha parte profissional, eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu acho que eu cheguei naquele momento que realmente eu trabalho muito ainda, mas eu acredito que todo lugar onde eu vou, se eu fico pensando, não, se a gente conseguiu aqui pelo menos um paciente que não vai queimar, já está bom, né? Porque... Com certeza. Bom, agradecer também a oportunidade, foi um prazer estar aqui, fazer parte dessa mesa. E acho que a mensagem final é essa mesmo, né? A prevenção. A prevenção, a gente tentar, como representantes das instituições, né? E aí tentar levar essa fala a nível municipal, estadual, né? Fazer um barulho no bom sentido da palavra para chamar atenção sobre esse assunto, que ele é realmente assim muito muito comum, né? Muito mais do que a gente imagina. Isso. E a prevenção acho que é o carro-chefe, né? É orientar e prevenir. E eu falo assim, isso é de mim, né? Eu sempre tive um coração mais sensível, vamos dizer assim, com as crianças. Eu falo que depois que eu me tornei pai, hoje eu tenho 3 crianças, 3 filhos, aí que eu falo que aí a gente ainda fica muito mais, né? Porque morre de medo, né? A gente morre de medo e a gente pensa nos nossos, né? E aí, quando a gente chega no hospital e vê as crianças, né? É devastador. E a gente se coloca no lugar do pai, da mãe, da família daquela criança, né? E que quando a gente vai ver, às vezes, na história, na grande maioria das vezes, com uma orientação, com uma prevenção, era evitável. Então, é isso que realmente a gente tem que, acho que, levar daqui isso para frente. Ou esse junho laranja para frente. Com certeza. Bom, em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás, eu queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. E também, como colega, como ser humano, agradecer o trabalho que vocês têm feito ao longo dessa jornada dos pacientes que são vítimas de queimaduras. Muitas vezes vocês estão nos bastidores e somente aqueles pacientes que são queimados, que vão estar ali no seu olho a olho com vocês, que vão descobrir a importância do trabalho de cada um de vocês que realizam para a saúde do nosso povo, do nosso estado, da nossa nação. Então, em nome da sociedade, eu queria agradecer o trabalho de vocês e estimular que vocês continuem e que outras histórias como essa a gente pode contar com novos casos melhores. Né, coragem, vamos seguir em frente. Muito bem. Obrigada. Obrigada. Obrigado.